Olá, quarta-feira, 1º de abril. Hoje faz 51 anos do golpe militar e a gente fala porque é importante não esquecermos os crimes cometidos durante a ditadura. Conversamos com o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dalari. Em Bauru, relatório da Comissão Municipal registra histórias de censura e perseguição antes mesmo do golpe de 64. Economia. Preços de alimentos que são a base da alimentação dos brasileiros puxam a inflação para cima. Os funcionários da Endurbe decidiram pôr fim à greve hoje. Em assembleia realizada de manhã, a maioria votou favorável à última proposta oferecida pela direção da empresa. Vai ser concedido um reajuste de 1% para os trabalhadores que ganham entre R$ 964,85 e R$ 1.638,91. Eles já trabalharam normalmente nesta quarta-feira. Por causa do excesso de lixo espalhado pela cidade, existe a possibilidade de os funcionários trabalharem nesta sexta, feriado de Páscoa. Essa decisão será tomada amanhã. A gente fala agora da inflação que chega à nossa mesa. Quem vai à feira ou ao supermercado já percebeu que cada vez mais se compra menos com a mesma quantidade de dinheiro. A alta no preço do combustível e da energia elétrica ajudaram a aumentar o preço de alguns alimentos. Osni Godoy possui uma pequena quitanda em um bairro de Bauru. Nos últimos meses, ele tem percebido uma alta significativa no preço de produtos básicos no prato do brasileiro, como feijão carioca, alface, cebola, tomate, cenoura e ovos. Eles reclamam, nossa, como encareceu tal coisa, mas lá em todos os lugares, vai fazer o quê? Nós somos obrigados, temos que comprar nesse preço, tem que ter a salada, tem que ter o alface, principalmente. Então esse aqui é o problema, que o pessoal acaba comprando, eles acabam gastando a judiação. O comerciante explica que a justificativa dos produtores rurais para o aumento de preço diz respeito a questões climáticas. Quando falta a chuva, porque falta a chuva para irrigação, né? E quando vem a chuva demais, o produto estraga por causa de muito excesso da umidade. As clientes da quitanda já estão sentindo no bolso a cobrança de valores mais caros. Percebi a alta no preço do alface, do tomate, está bem mais caro, aqui eu acho que está mais em conta. E você deixa de consumir esses produtos por causa do preço, troca, o que você faz? Não, eu consumo normalmente. E como faz para pagar a conta? Tá complicado, viu? Tá, a gente fica se torcendo, economiza aqui, economiza ali, carne, uma vez por semana e olha lá. Cebola, tomate, ovos, feijão carioca e as hortaliças são, junto com a energia elétrica e os combustíveis, os vilões no bolso do consumidor. E as donas de casa que compram frequentemente esses produtos já sentiram a diferença na hora de pagar a conta. Tem que deixar de comprar alguma coisa, né? O que é mais supérfluo deixa um pouquinho de lado e para comprar o que é mais necessário mesmo. A senhora substitui, por exemplo, o feijão carioca por outro tipo de feijão ou a cebola por outro produto? A gente tenta substituir, mas a cebola eu não sei, eu não vejo substituto para a cebola, né? O feijão você muda de marca. Na hora de pagar a conta, sente no bolso. Com certeza, e muito, viu? Acho que é o que mais consome a gente é supermercado. Tem que fazer assim, milagre. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor é considerado o índice oficial da inflação no país. Medido todos os meses pelo IBGE, ele divulga a variação de preço do comércio para o consumidor final. Em março, o IPCA teve uma variação de 1,24%, ficando 0,09 ponto percentual abaixo da taxa de fevereiro, que foi de 1,33%. Já o índice, que mede a inflação acumulada nos 3 primeiros meses do ano, ficou em 13,5%, contra 2,11% registrado no mesmo período em 2014. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA subiu 7,9%, a maior taxa no período desde maio de 2005. Segundo especialistas, fatores como o aumento do preço do óleo diesel e a inflação impactam no preço final do produto que chega às prateleiras. Outro elemento que impulsiona os preços são os insumos e fertilizantes, normalmente cotados em moedas estrangeiras. O aumento do preço dos combustíveis e na energia elétrica impacta no preço de todos os outros produtos na economia. Para tudo eu preciso de um transporte, para tudo eu preciso de um armazenamento
Então, o aumento no preço desses bens que são intermediários dentro da economia vai impactar no preço dos alimentos também. Então, o consumidor ele precisa se preparar para gastar mais, inclusive com o supermercado, né? Fazer aí as contas, né, em relação ao orçamento e segurar um pouco o consumo de outros produtos, né, conforme couber no orçamento. E as chuvas de março agora, com certeza, vão ter impacto na produção de alimentos. O mês terminou ontem com a confirmação de que este foi o março mais chuvoso dos últimos 24 anos. Foram registrados pelo IPMET 241,5 milímetros de chuvas em Bauru. Os próximos dias devem ser de sol. Veja os detalhes na previsão do tempo. Agora à tarde chove no nordeste do estado, na divisa com Minas Gerais. Para amanhã, a previsão é de sol em todas as regiões. O tempo deve voltar a ficar instável no fim de semana. Bauru segue a tendência do estado de tempo estável nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 46%. Os ventos sopram fracos, a 2 km por hora. Hoje a mínima foi de 19 e a máxima chegou a 31 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 19 de novo e 30 graus. Depois do intervalo, você confere os resultados da Comissão da Verdade de Bauru. O relatório conta histórias de perseguição e censura aqui na cidade durante os anos de chumbo. É daqui a pouco, continue com a gente. Há exatos 51 anos, começava por meio de um golpe, um dos períodos mais obscuros da história do Brasil, a ditadura militar. O regime, que durou até 1985, foi marcado pela suspensão dos direitos constitucionais, censura e repressão. Para fazer o resgate histórico do que significou esse período aqui em Bauru, foi criada uma Comissão Municipal da Verdade. Durante 2 anos e meio foram reunidos depoimentos, documentos e histórias daqueles que vivenciaram os anos de chumbo. O longo trabalho resultou em um documento com 280 páginas, com fotos, relatos e documentos do regime militar em Bauru. Entre os integrantes da comissão está o capitão reformado do Exército, Carlos Roberto Pitoli, que sofreu tortura e foi preso durante o período. Ele participou ativamente da pesquisa e conta que a cidade teve episódios de censura antes mesmo do regime ser oficialmente instalado. Teve a formação de um grupo paramilitar de extrema-direita, nazifascista, chamado Frente Anticomunista, dirigida pelo promotor de justiça em Bauru, Silvio Marques Júnior, que é nome de rua no Jardim Pagani. Ele cooptava, ele chamava para esse grupo a moçada, os jovens da alta sociedade bauruense, e os formava politicamente e militarmente, inclusive ministrando aulas de tiro, com metralhadoras, fuzis, etc. Um outro episódio chamou a atenção de Pitoli, a perseguição a um vereador da cidade. Eles invadiram a residência do então advogado Edson Bastos Gasparini, também vereador, depois prefeito de Bauru, falecido em 1983. Eles invadiram a casa à noite, o Gasparini tinha fugido de lá, Gasparini era do Partido Comunista Brasileiro, tinha fugido, eles arrebentaram a porta da casa, entraram xingando, dando pancadas e ameaçando, etc. E a mulher do Gasparini, também já falecida, Darcy Gasparini, sofreu um aborto, ela estava grávida e abortou nessa ocasião. O nome dado à Comissão da Verdade em Bauru presta uma homenagem a 3 irmãos de Duartina, combatentes do Partido Comunista Brasileiro, mortos durante a guerrilha do Araguaia. Para nós é um orgulho muito grande colocarmos o nome de 3 brasileiros que deram suas vidas no combate a esse golpe de 64. E eles eram aqui da região? Eram de Duartina, crescidos em Bauru, estudaram fora. A Maria Lúcia Petit está enterrada em Bauru, a ossada dela foi identificada e reconhecida e está aqui. Para a gente é um orgulho muito grande saber que 3 jovens da nossa região deram a vida para que hoje a gente pudesse ter um pouco de democracia ainda. Que nós ainda não chegamos na democracia, mas estamos lutando para isso. Zarcilo Barbosa, que era chefe de redação do jornal Última Hora em Bauru, relata que a empresa sofreu com a repressão militar. A Frente Anticomunista, um dia, numa das suas ações, desembarcou um contingente de encapuzados
na redação do jornal Última Hora, que tinha aqui uma sucursal regional. E esses encapuzados, então, à noite, ingressaram na redação munidos de machadinhas e outros materiais contundentes e simplesmente arrasaram a redação, né? Para o historiador João Francisco Tidei Lima, o trabalho da Comissão Irmãos Petit é importante porque resgata a ditadura a partir de uma cidade ainda pequena. Nós vivemos uma realidade hoje que é terrível, né? O país virou um amontoado de barbaridades, você entendeu? Então, eu acho fundamental, não é, que nós façamos um resgate da nossa história para poder verificar por que chegamos a essa situação. E nesse resgate entra também a ditadura. Nunca na história contemporânea se discutiu tanto o Brasil como na década de 60. Uma década densamente ideologizada. Hoje nós temos aí, não é, as multidões, um grupo vai aqui, vai ali, protesta, etc., mas não tem nada a ver com aquele passado. Você discutiu uma realidade em cima de projetos, que é o que nós não temos hoje. No próximo bloco, a gente fala do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Nós conversamos com o coordenador da comissão que esteve na Unesp em Bauru, o jurista Pedro Dallari. Daqui a pouco, continue com a gente. O coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari, esteve ontem em Bauru para participar de um evento na Unesp que debateu a memória do período da ditadura. Em coletiva de imprensa, ele falou sobre a importância de trazer à tona as atrocidades cometidas nos anos de chumbo e contou como foi a relação com os militares durante a apuração dos fatos. A relação foi respeitosa e nós reconhecemos isso, que houve uma relação institucional adequada, né? Até porque a Comissão Nacional da Verdade tinha clareza de que era um órgão do Estado, não era uma organização não governamental. Portanto, o órgão de Estado não rompe com o órgão de Estado. O órgão de Estado tem que se relacionar com o órgão de Estado. Agora, isso não quer dizer que nós tenhamos ficado satisfeitos com o engajamento dos militares, né? Houve uma posição que eu caracterizei em alguns momentos como autista. Ou seja, nós apresentávamos dados muito relevantes do engajamento ou da responsabilidade das Forças Armadas nas graves violações de direitos humanos e a reação era o silêncio, né? E, invariavelmente, a resposta era nada a declarar. Como nada a declarar, né? Se um órgão do Estado levanta de maneira cabal informações sobre graves violações de responsabilidade dos militares, os militares têm que falar, têm que esclarecer. A lei determinou que nós investigássemos as graves violações de direitos humanos que, por definição, são praticadas pelo Estado. A comissão nós não tivemos o mandato para investigar todo tipo de ação que pudesse ser caracterizada como criminosa. Porque os atos que teriam sido praticados, né, pelos grupos insurgentes, esses foram investigados, né? A Justiça Militar, no período da ditadura ainda, julgou mais de 7.000 pessoas acusadas de praticar atos de oposição política ao Estado. Condenou cerca de 2.800 pessoas. E mais, aqueles opositores do regime que foram julgados, eu diria que até tiveram sorte, porque há 434 casos documentados pela comissão, que estão lá em perfis do volume 3, que sequer tiveram direito a julgamento, que foram executados, né? Ou, em muitos deles, cerca de 200, o corpo sequer foi localizado. É inaceitável que a resposta das Forças Armadas seja essa negativa pífia, né, ao reconhecimento do que houve, né? Por isso, a primeira recomendação, inclusive, da Comissão Nacional da Verdade não é nem a responsabilidade dos agentes, é que as Forças Armadas reconheçam. Nós não falamos em perdão, não entramos nem pela esfera já de uma dimensão moral, mas nós trabalhamos com o fato, que elas reconheçam que houve isso. Agora, se as Forças Armadas se negam a reconhecer que houve essas graves violações,
é lícito que eu interprete que eles especulem com a possibilidade de que isso não tenha sido errado e que, portanto, se ocorrer de novo, não será errado. Ora, isso não é vocação democrática, tá certo? Então, eu acho que tem que acontecer e vai acontecer. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar um século, mas vai ter um momento que as Forças Armadas vão dizer o que houve naquele período não deveria ter ocorrido. Houve vários momentos em que houve críticas à comissão, e não só por parte dos militares ou mais conservadores, que diziam que a comissão era uma comissão que tinha um posicionamento ideológico. Houve críticas do outro lado. Nós fomos criticados por não termos ações mais efetivas, não havia setores que imaginavam que a comissão pudesse exercer um papel como o Tribunal de Nuremberg exerceu, mas ela não tinha função jurisdicional, ela não cabia a ela julgar. E a opção que nós fizemos para evitar qualquer tipo de situação de crítica dessa, ao final, foi o quê? Foi produzir um relatório que fosse basicamente de fatos. Ele não tem análises, ele não tem narrativas, ele é descritivo. E eu fico muito satisfeito de que as reações a isso têm sido mínimas e até compreensíveis. É natural que uma família queira legitimamente defender a imagem de um seu ente querido, e eu entendo isso, mas o fato concreto é que não há nada mais efetivo porque está tão bem documentado, nós tivemos tanto cuidado que isso ficou muito consistente. Né? Será lamentável que o Brasil seja o único país na América Latina que não condenou ninguém. O Chile já fez isso, a Argentina já fez isso, o Uruguai já fez isso, o Paraguai já fez isso, o Peru já fez isso. Né? Na Argentina, o general Videla morreu, inclusive, preso, tá certo? Né? Por idade, por problema de saúde, mas ele estava condenado. E no Brasil, nada, não há nada. Então, é um convite à impunidade, né? A ideia de que pode-se praticar esse tipo de ato que nada ocorrerá. Então, é muito importante que haja essa ação firme do Judiciário. O objetivo disso tudo, da Comissão Nacional da Verdade, do seu relatório e desses eventos em que nós temos participado, é atender aquilo que está na lei que instituiu a comissão, para que isto nunca mais se repita. Não é? Quer dizer, ao fim e ao cabo, o que é que se quer com isto? Que aquilo que aconteceu, as graves violações de direitos humanos, né, que foram motivadas pelo simples ato de dissentir, isto nunca mais ocorra. Que a democracia realmente seja algo incorporado, né, no patrimônio cultural da sociedade brasileira e que esses apelos que lamentavelmente se veem agora em manifestações mais recentes pela volta dos militares, que esses apelos não sejam mais do que eventos patéticos, sem nenhuma relevância, porque não tem sentido, né, depois de tudo que nós passamos, sequer imaginar que a ditadura ou um governo ditatorial possa ter algum aspecto positivo. A comissão não existe mais, né? Isso é importante, quer dizer, a comissão acabou no dia 16 de dezembro. E eu acho que foi sábio, porque, enfim, nós tínhamos uma missão, cumprimos a missão e hoje nós somos passados. A comissão, e não tivemos nenhuma originalidade, fizemos aquilo que se fez no Uruguai, se fez na Argentina, se fez no Chile. Entre as recomendações, propõe o que se chama uma comissão de segmento. Nós nem indicamos, pode-se aproveitar alguma das que já existe, por exemplo, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, ou a Comissão de Anistia, pode-se criar uma nova comissão na alçada da Secretaria de Direitos Humanos, porque há muitas coisas que nós não conseguimos, né? Digo com muita franqueza que eu tenho uma frustração enorme, que é não ter avançado mais significativamente na localização dos restos mortais, ou pelo menos da informação sobre o paradeiro dos restos mortais, ou o que houve com os restos mortais dos desaparecidos, né? E aí, realmente, a ausência de cooperação das Forças Armadas é total, porque são cerca de 200 pessoas, acho que 208, se não me engano. Eles ficaram sob a custódia das Forças Armadas. E como é que eles desapareceram? Como é que alguém que está sob a custódia, né, do Estado desaparece? Isso não pode, né? Nós avaliamos
que grande parte da responsabilidade pelo aprofundamento das investigações que foram indicadas pela comissão será feito na universidade. São pesquisadores de programas de pós-graduação, mas também de programas interdisciplinares de pesquisa, como ocorre aqui com o Observatório, que irão agora, a partir de cada um dos aspectos que foi abordado ao longo do relatório, aprofundar os estudos e gerar maiores informações. E o desejo nosso da comissão é que isto seja, enfim, superado rapidamente. O Unesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o nosso site. Voltamos amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!